Bem-vindos a mais um programa Com Saúde. Esse espaço é dedicado a discussões profundas e esclarecedoras sobre saúde, bem-estar e inovações médicas. No episódio de hoje, nós vamos abordar novamente um tema muito importante: o diagnóstico precoce, o tratamento, métodos inovadores relacionados às últimas notícias, o universo do mundo do álcool e de outras drogas. Os convidados aqui que participam com a gente, nós temos Sarinha Moraes, servidora pública municipal, e também Cris Martins, assistente social. Prepare-se para uma jornada informativa, repleta de insights valiosos, com entrevistas esclarecedoras. Nós queremos influenciar positivamente sua saúde física, mental e emocional. Sem mais prolongamentos, vamos avançar no episódio de hoje. Todos sabemos que a intersecção entre o consumo de álcool, o uso de drogas e a prevalência de infecções sexualmente transmissíveis, as ISTs, hepatites, esse cenário cria um ambiente complexo e desafiador para a saúde pública. O abuso de substâncias, álcool e drogas, muitas vezes está associado, sim, a comportamentos de risco, como práticas sexuais sem proteção, aumentando a vulnerabilidade à transmissão de ISTs e hepatites. O impacto prejudicial do álcool e das drogas pode comprometer sua tomada de decisões conscientes durante encontros sexuais, contribuindo para a propagação dessas infecções. O uso excessivo de álcool, em particular, está vinculado a danos hepáticos e enfraquecimento do sistema imunológico, aumentando a suscetibilidade a infecções. O diálogo aberto sobre a relação entre consumos de substâncias e saúde mental é essencial para promover a conscientização, a prevenção e a intervenção eficaz. Abordar de maneira integrada essas questões é fundamental para mitigar os riscos associados ao álcool, drogas e transmissão das ISTs e hepatites, visando a promoção de práticas mais saudáveis e conscientes. A gente vai começar com uma pergunta fundamental. Sara, antes da gente iniciar, a pergunta é: vocês podem contar um pouquinho do trabalho de vocês, para quem está assistindo, saber um pouquinho do dia a dia e como é a atividade de vocês relacionada ao tema de hoje? Pode começar, Cris. Bom, eu sou a Cris, sou assistente social da área da saúde. Trabalha em empresa privada? Sim, presto serviço dentro de uma empresa aqui da cidade. E o meu trabalho é orientar as pessoas. Então, eu sou muito procurada por pessoas que ou estão fazendo uso de algum tipo de drogas ou que têm na sua família um filho, ou pais, irmãos. E a minha função é orientar essa pessoa dentro de um acolhimento e dar para ela os direcionamentos de como ela vai, ou, no caso dela mesma, né, procurar os serviços de apoio para que seja realmente diagnosticado o uso abusivo ou não de drogas e iniciar um tratamento. E, no caso, se for para a família, a mesma coisa, né? Quando você trabalha dentro de uma empresa privada, o diferencial é que tem-se todos os recursos possíveis e imagináveis. As empresas hoje investem muito no tratamento, no acompanhamento dos seus funcionários, empregados ou colaboradores, né? Depende aí do local, tem uma denominação. E quando é para a família, que não são os dependentes deles, as coisas ficam um pouco mais difíceis. Mas nós temos aqui também recursos na área da saúde, aqui no nosso município, em que nós podemos contar, encaminhar, e as pessoas podem acessar esse direito delas e iniciar um tratamento. Obrigada, Cris. Sarinha, pode se apresentar e contar um pouquinho para nós da sua atividade? Eu sou funcionária pública na área de segurança da cidade há 16 anos. Há 12 anos temos um projeto que chama GCEP, na Guarda Civil de Piracicaba.
A gente cuida de crianças, né? A gente dá prevenção, na realidade, para crianças de entre 10 e 12 anos, que são os 5º anos. A gente fala muito sobre drogas, né? A gente fala muito sobre violência, que tudo é influência da droga, né? A droga em si, tanto a lícita como ilícita, a gente fala bastante nas nossas matérias, que tudo é um conjunto, tudo vem sucessivo, né? Vem vindo. E é um segmento. A droga, o que ela leva, né? Violência, doenças, gravidez precoce. Então, são vários temas que a gente vai falar no decorrer aqui, né, do podcast, e a gente vai falar sobre esse tema. Se eu começar, a gente não vai começar já a falar os assuntos, mas a gente vai falar um pouquinho deles. Eu não vou dirigir a pergunta de maneira específica, eu peço que vocês se revezem na resposta e complementem uma à outra. Meninas, como é que a gente pode identificar que a utilização de álcool e drogas já virou um problema, já começou a acarretar problemas profissionais, sociais, de convívio familiar? Como é que se detecta que esse uso virou um problema? Primeiro de tudo é o comportamento. A pessoa ela começa a mudar o comportamento dela. Então, ela pode começar a apresentar isolamento social. Nas questões físicas, ela pode apresentar vários sintomas, como um emagrecimento, por exemplo, ou apresentar outros tipos de doenças também, doenças respiratórias, por exemplo. Depende tudo do tipo de drogas que ela está fazendo uso, né? Ou experimentando aí, abusando, na verdade, né? Então, uma das principais coisas que nós temos que prestar atenção é no comportamento das pessoas. E no comportamento envolve outras coisas. Por exemplo, se ela está em endividamento, por exemplo, pode ser uma das consequências. Se ela está ficando agressiva, se os relacionamentos pessoais dela, por exemplo, estão desgastados. Então, o principal é isso, o comportamento. Depois vem a questão fisiológica, né? A Sara pode até complementar. Sim, eu acho que começa tudo, né, Cris, na observação dentro da sua residência, né? Você tem que observar aquele filho adolescente que ele começou a ter uma mudança de amigos, né, Cris? Sim. Mudança de amigos, né? Comportamento, já não quer ficar no mesmo lugar que estão os pais, assistindo as mesmas coisas, né? Ou come demais, ou não quer comer. Então, o pai começa a prestar atenção. E como a sua pergunta falou, como que a gente já vê que isso já está afetando? Quando o pai chega alcoolizado dentro de casa, começa a agredir sem razão a mãe, aí já vira uma agressão, violência doméstica, né? As agressões. Eu acho que o fato principal, principalmente o álcool, deixa a pessoa mais agressiva. Por quê? Mexe com o sistema nervoso central. Então, vai mudar o comportamento. Né? Então, a gente tem que prestar atenção nisso. Você passou no bar, bebeu um pouquinho. Bebi só uma. Sempre não é só uma. Todos os dias não é só uma. E o álcool, ele puxa as outras drogas. Sim. Sim, tanto a maconha como a cocaína, né? Principalmente pessoas que pegam HIV por causa da heroína, né? Antigamente era pior por causa disso. Então, as pessoas iam para as baladas, hoje é dentro de casa. Então, dá para diagnosticar esse comportamento. Sim. Aí. Meninas, a gente sabe que há um estigma quando a pessoa é diagnosticada como adicta, como alcoólatra, né? Como é que a sociedade deve lidar para que o diagnóstico não seja um estigma? A importância do diagnóstico, mas a gente também sabe que quando há o diagnóstico, também há o estigma. Como lidar com isso? Como quebrar esse tabu? Eu acho, Ká, que precisa um pouco de mais humanidade, mais de amor ao próximo, mais respeito. Eu acho que falta muito isso com as pessoas hoje em dia, principalmente quem é o adicto, né? Principalmente a gente vê pessoas que deixam suas residências porque é muita agressão, violência, não suporta, a família não suporta aquele local, aquela pessoa bebendo, chegando bêbada em casa, aquela pessoa prefere ir para a rua, né? Não consegue, junto com aquela pessoa, procurar um tratamento e não deixar de lado, que é isso que geralmente as famílias fazem, deixa de lado e não querem mais tomar nenhuma providência quanto aquilo.
agora é um problema social, já não é meu, da família. Eu acho que é bem isso, né, Cris, que a gente vê. Exatamente. Ou eles saem de casa ou a própria família acaba expulsando. Porque falta esse entendimento de que a pessoa que está fazendo uso de álcool, de drogas, ela não está, vou falar bem na palavra assim, que eu ouço bastante, é sem vergonha, ele faz porque ele não presta, não é forte, não sabe parar. E não é bem isso. Realmente, a pessoa, o adicto, ele está doente. É um diagnóstico, como você colocou. Então, ele precisa de um acompanhamento, de um tratamento. É difícil para as famílias, muito difícil. Eu tive casos na minha família. Inclusive, hoje, 35 milhões de pessoas hoje no Brasil, elas estão com alguém em casa, ou ele é um dependente Que número químico. alto, Cris. Então, ou ele é ou ele já foi, né? Já ou foi. em tratamento, né? Porque né? nunca deixa de ser. Não. Tem que sempre estar se cuidando para não recair, né? Então, a gente precisa o quê? Trabalhar a prevenção, informação, que as pessoas saibam que é uma doença. É difícil a pessoa se comprometer com o tratamento. Como eu falei, eu tive casos na minha família. E a gente teve que ter muita paciência, como ela falou, né? Humanização, acolhimento, amor. E uma rede de apoio também, para apoiar vocês, as pessoas que têm alguém em casa? Sim, total, precisa, porque o familiar, ele acaba ficando codependente. Então, ou ele vai super proteger, né, a pessoa, e, por exemplo, se ele está devendo, a família acaba pagando, não deixando ele ver as consequências do uso abusivo. E a pessoa, a família, né, Cris, Carol, ela fica dependente e ela fica refém. Sim. Porque tudo que está na residência, falando um pouquinho na área da segurança agora, tudo que está na residência, meu filho é usuário, ele pega as coisas de casa, ele rouba de casa, geralmente a gente ouve assim, ele rouba de casa para vender e comprar droga. Não, ele não rouba da sua casa. Se é da sua casa, é seu, é dele. É dele. Então, ele leva e vende. Quer dizer, a família sofre. Então, precisa de uma rede de apoio, não só para aquele adicto. Também, principalmente para a família, também fazer o tratamento. Principalmente psicológico. Eu acho que é o que falta mais, assim, é um tratamento psicológico. Por quê? Necessitam desse apoio. Porque a pessoa fica perdida, ela nem usa droga e ela fica, o que eu faço? E agora? As reações são as mesmas do adicto. Principalmente, no caso da família, é importante eles participarem dos grupos de apoio. Porque o grupo de apoio não é só para quem faz uso e quer parar, mas para que a família entenda o que está acontecendo com aquela pessoa e como ela pode ajudá-la e como ela pode ser ajudada. Então, aqui na cidade, acho que depois, mais para frente, talvez até venha aqui na nossa conversa esse assunto, mas aqui na cidade nós temos o Amor Exigente, nós temos o Alcoólatras Anônimos, Narcóticos Anônimos. Então, existe rede de apoio para as famílias também. E existe barreira entre os adictos, os alcoólatras e a família de procurar ajuda? Sim, a maioria. Existem barreiras. Quais Sim. são essas barreiras? Sim. Vergonha, medo, preconceito. Da própria família. família. Eu acho que o própria preconceito família. impera em tudo ali, né? Porque, como que eu vou chegar? Eu sou uma pessoa que eu não uso droga e eu vou chegar lá, meu filho usa, como que eu vou? Minha vizinha vai saber, minha vizinha me recrimina. Não, é seu filho, né? É seu marido, é seu irmão ou sua mulher. Então, eu acho que precisa ter um outro jeito. E aí, e a rede de apoio, vizinhos, profissionais que trabalham junto, amigos, parentes, relacionamentos conjugais, etc. É importante essa rede de apoio para impulsionar, alguém que impulsione a família ou o próprio alcoólatra, o adicto, a procurar ajuda. Essa rede de apoio tem papel fundamental? Sim, Sem porque dúvida. primeiro ele tem que querer, né, Cris? Primeiro, essa pessoa ele tem que querer, né? Aí a família vai estar disposta a procurar. A partir do momento que ele quer, ele aceita ajuda, sim, a família vai ajudar, a esposa vai ajudar, a empresa. Se você trabalha numa empresa, levanta a mão, a empresa vai auxiliar. Eu acho Os que serviços antigamente de era mais saúde. difícil, né, Cris? As empresas preferiam mandar embora. Sim. Hoje eles conseguem pegar uma rede de apoio e ajudar.
aquele adicto ali, né? Ó, você está passando por um momento difícil, a gente vai te ajudar. Antigamente, eles mandavam embora e procuravam que outro bacana. Então, Inclusive, existe esse entendimento nas empresas. Eu acho que hoje sim. muito mais. Muito Hoje mais. sim, existe legislação para isso também. Então, hoje, antes, eles precisam oferecer ajuda. Meninas, eu quero saber o seguinte. Tanto a Sarinha quanto a Cris, quando se depara com uma pessoa diagnosticada como alcoólatra ou adicta, vocês podem falar com quem está assistindo que tratamento, que direção, onde buscar um socorro para se viabilizar sem o uso desses entorpecentes? Aqui na nossa Como cidade... buscar socorro? Que tipo de socorro está disponível? Que vocês conhecem e podem direcionar. Você disse os grupos de apoio, né? Narcóticos Anônimos. Existem também clínicas também, o CAPS também, né? Isso, Existe o CAPS o CAPS. É muito importante, né, Cris? O CAPS. Eu Nós acho que temos 4 CAPs na cidade. Inclusive, tem o CAPs infantil também. Nós temos também o consultório de rua, que é para as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, estão na rua. Então, o consultório de rua vai até eles, atende, vai oferecer os acompanhamentos. E esses CAPs, eles atendem diariamente. Então, eles têm um plantão de acolhimento. Então, a família pode ir até lá. No site da Secretaria de Saúde tem os endereços de todos, que é por região. Né? E aí, ele pode ir até lá no acolhimento, que ele já vai ser acolhido, né, o nome já diz, e orientado ali qual o melhor caminho. Se ele vai passar direto com atendimento psicológico, se o caso dele é mais crítico, você vai ter que ser acompanhado pelo psiquiatra. Então quer dizer, cada caso tem uma abordagem. Exato. Sim. Se for mais crítico ainda... geralmente as famílias vai pra internação. Se ele está muito agitado, o que acontece? Eu falo na área de segurança. Gente, muitas vezes já foi apoiar o SAMU, que o indivíduo estava agressivo, violento. O que é? Ele está sob efeito de drogas, né? Todas elas, né? A gente não vai citar qual específica, mas sempre está sob efeito de alguma droga. Qual é o primeiro passo que geralmente as famílias fazem? Leva nas UPAs, aí a UPA encaminha para o CAPS, né? Fala que tem que ir para o CAPS, fazer tudo certinho. Se o caso é muito grave, já passou pelo CAPS, não tem mais o que fazer, eles também indicam clínicas, né? Tem até clínicas que a própria prefeitura faz. Tem um convênio. Tem um convênio e faz uma parceria e faz a internação. Só que é difícil alguém que queira mesmo ser internado. Seguir o tratamento. É muito difícil, a pessoa tem que querer muito. E essas pessoas, a gente fala até assim, eu falo que muitas delas precisam até procurar igrejas para também ter um suporte. Mas quais são os desafios, então, para concluir o tratamento? Pessoal, na minha opinião, é a própria pessoa, o próprio adicto que cria uma barreira. E no caso de internação, quando é necessária internação, o que eles mais relatam das pessoas que eu atendo? O tempo que ele vai precisar ficar lá. Então, se for uma comunidade terapêutica, eles podem ficar de 3 meses a 6 meses. Se for um hospital psiquiátrico ou uma clínica especializada em psiquiatria, fica mais tempo, né? Então depende. Tem casos que eles ficam de 45 a partir de 40 até 45 dias, ou pode ser estendido um pouco mais. Mas eles relatam isso. Não, eu não vou, eu não preciso ficar todo esse tempo. Não, eu vou ficar longe da minha família. Só que nesse momento lembra da família que vai ficar longe, né? E no momento que está deteriorando a sua saúde, vai cessar a liberdade deles, na ideia deles, a princípio eles querem. Estão desesperados e querem. Chega naquele momento, naquele local, eles veem que alguns relatam que está sendo maltratado, alguns relatam que estão dando medicamento muito forte, as pessoas são agressivas, lá que trabalham. Então, assim, também pode ser efeito sobre a droga que ele está ainda, né, no corpo, porque ela fica muito tempo. Então, pode ser isso, né? Eles relatam esse problema ali na clínica. Então, eu acho que o fundamental para a pessoa procurar ajuda, ela tem que querer, e muito, muito querer, porque aí ela consegue. E a gente está falando mais aqui dos recursos que nós temos no SUS. Mas é importante frisar também que quem tem plano de saúde, ele tem o direito de ser internado pelo plano de saúde. Olha, que bacana. As internações são de 45 dias. E então é importante frisar isso, que as pessoas não sabem. Então, se você tem plano de saúde, você pode procurar o hospital
do seu plano de saúde, relatar o seu problema lá. O médico vai atender, vão chamar psiquiatra e você vai ser direcionado, se for esse o caso. Se estiver nessa situação mais crítica, vai ser direcionado. Eu quero perguntar para vocês o seguinte: a rede de apoio, novamente, tem algum papel para influenciar o sucesso do tratamento? A família. Sim. Pelo menos uma pessoa da família tem que estar junto com essa pessoa. Eu acho que 50% do tratamento deve à família, essa rede de apoio. Inclusive, quando a pessoa está internada, por exemplo, o familiar que fica na cidade, se ele for para outra cidade, o familiar ele deve participar desses grupos que a gente citou aqui, que é o Amor Exigente, o AA, ele tem que participar para que ele possa ser ajudado e ele entendendo o que está acontecendo com a pessoa que está longe, que está fazendo o tratamento, e ele se desenvolvendo aqui. E sabendo também, aprendendo como lidar com a situação e ajudar quem está fazendo o tratamento. Meninas, ainda sobre o tratamento, existem tratamentos diferentes para adulto, para idoso, para criança, para adolescente, para mulher, para homem. Há um tratamento diferente ou é um padrão na concepção de vocês, também pela experiência profissional que vocês têm? Eu acho que tratamento, Carol, quando a gente fala de criança, né? Mas não tem criança que usa algum tipo de droga. Tem sim, tem bastante. Tem. Não é pouco, não. É bastante, a gente vê por aí, bastante. E é triste, assim. Mas é difícil, se a rede de apoio de casa não levar essa criança para esse tratamento, não tem como a criança ir sozinha. Né? A gente vê muitas crianças pequenas mesmo falando de drogas e usando drogas. E a realidade é que muita gente acha que é muito absurda, mas é mais comum do que a gente imagina. Né? Muitas crianças nascem frutos de pais adictos. Eu ia falar isso agora. E eles vão sentir falta num determinado tempo, 12, 13 anos, 14 anos. Tem jovens e escolas estaduais que a gente vê com 12, 14, 15 anos que fuma maconha, que usa cocaína. Não é bebida. Bebida alcoólica é o mínimo para eles. Assim, para eles não fazem diferença. Então, como que você chega até eles? Tem que chegar nos pais para chegar neles. Mas, muitas vezes, os pais também são adictos e precisam dessa rede de apoio. Então, aonde eles vão procurar apoio? Se eles nem na rede de apoio, que é a família, eles não têm. Então, você vê a complexidade da coisa, aonde eles vão. Então, fica bem difícil, né? Fica. Os bebezinhos, as pessoas, por exemplo, que estão em situação de vulnerabilidade social na rua, quando a gestante chega no hospital para ter o bebezinho ele já nasce em abstinência, porque ela consumiu tanto que o bebê já nasce em abstinência. Então, existe isso também. E eu já trabalhei na Fundação Casa. E a gente está falando de criança que usa, ela citou, né, que 10 anos, 12 anos, 11 anos. Eu já atendi crianças nessa faixa etária que faziam uso de drogas, sim. E levou a outras coisas, levou ao tráfico de drogas. Porque eles não têm como comprar, né, Cris? Aí o que eles vão fazer? A criança de 12, 14, 15 anos não vai presa. Não vai presa, né? Faz um boletim de ocorrência, um termo circunstanciado, que a gente fala, e é entregue para o responsável. Muitas vezes, essas crianças moram em casas de acolhimento, né? Mora no Bom Menino, tal, porque já veio da Fundação Casa, mas já é usuário. Ele vende para ele consumir, porque ele não tem de onde tirar. Então, você vê que é uma família já desestruturada, ele já veio de uma família desestruturada. Cadê essa rede de apoio que a gente está falando, que a família, que é o respeito, o amor, né? Muitos têm e muitos não têm. Acho que a gente poderia pensar políticas públicas muito sérias nesse contexto aí, né, Cris? Sim. De ajudar desde lá, de novinho, aquela família que já tem problema com as drogas e ver a melhor solução para ajudá-los, não só os pais, como os filhos também. Trabalhar a prevenção, né? A prevenção a gente vai trabalhar começando onde? Dentro de casa.
Por isso que é importante um alerta para os pais. É importante os pais não estimularem os seus filhos. Minha mãe fazia isso. Minha mãe vai assistir isso, vai ficar brava comigo. Minha mãe fazia isso quando nós éramos crianças. O cigarro, começou com o cigarro. Vai lá, antigamente acendia o cigarro no... Eu estou entregando minha idade. E hoje é no proibido. fogão. Hoje é proibido, né? Hoje é proibido. Aí, vai lá acender o cigarro para mim. Né? Ou cerveja, estava bebendo alguma bebida alcoólica e as crianças junto. Aí deixa eu experimentar. A espuminha da cerveja. Esse você pode. Né? Então, é importante a família pensar nisso. Não estimular os seus filhos a usarem nem cigarro, nem bebida alcoólica. Por mais que sejam lícitas essas drogas, não deixa de ser droga. O cigarro é uma droga. O cigarro adoece. É o que a gente sempre fala. O cigarro tem 4.000 substâncias ruins, né? Aquelas que matam mesmo, né? E vicia, porque ele mexe com o sistema nervoso central. O álcool também. O álcool é a droga mais vendida no país, fora do país. E o cigarro, além de tudo, pode causar câncer. O câncer na boca, na garganta. Então, olha só como que é grave. Né? Uma coisa Vocês simples, lícita. De drogas lícitas, né? E aí eu quero falar com vocês de drogas lícitas barra um aceite social barra prevenção. A gente tem, meninas, músicas oficializando o grande consumo de álcool. Sim. Né? Como é que a gente como é que a gente cria um ambiente preventivo? Como é que a gente desenvolve a prevenção para álcool e drogas dentro desse cenário? Esse é o maior desafio nosso. É o maior desafio, porque até nós adultos que não fazemos uso, por exemplo, eu não faço uso de álcool, às vezes sou excluída de alguns determinados grupos porque eu não faço parte disso. Então, é o maior desafio, porque a pessoa que não fuma, eu acho que está mais até para bebida alcoólica, né? O cigarro acho que é menos. A pessoa que não faz uso de bebida alcoólica hoje, ela é considerada o quê? Deixa eu ver, uma linguagem mais atualizada. Careta, né? Não, careta está bem antiga. Está bem antiga, é da nossa época. Como que é? Como que é jornalista presente? Qual o termo mais atualizado? O termo mais atualizado hoje, assim, dos caretões, que na nossa época era caretas, né? Caretas mesmo. E a gente sempre explica isso para as crianças. A gente fala, gente, é melhor você não ter amizade com aquela pessoa do que você dizer sim. Então, fala não. Né? A gente sempre fala que drogas não. A gente sempre fala isso, mas é igual como você falou. Como a gente fazer algo para isso mudar. Vamos nos baile funk, as músicas incentivam a violência contra a mulher. Ele incentiva a mulher ser usada. Incentiva o uso abusivo de álcool, de droga, de sexo. O cigarro também, o narguile. Isso. É só fazendo ao contrário, pedindo para esses funkeiros fazer músicas diferentes, né? Fazer músicas que incentivem o respeito. Porque tem também, viu, gente? Tem músicas legais de funk que eu ouço, que incentiva, né? Você ser uma pessoa legal, ser trabalhador. Então, eu acho que o direcionamento para o que vai escutar, o que vai é dentro de casa mesmo. Eu acho que é o principal. Vamos falar, pode completar. Já que ela citou o narguilé, é importante também as pessoas saberem que uma vez que você usa, corresponde a 40 cigarros. Nossa! Então, veja como é forte. Imagina o estrago que está fazendo no organismo da pessoa. Então, aqueles pod, como que fala os outros também, cigarro eletrônico, pod, né? Que fala também, aquilo equivale a 100 cigarros. Meninas, vamos falar de mitos e verdades de álcool e outras drogas? Fala para mim, Sarinha, qual é um mito e uma verdade quando se trata de álcool e drogas? Um mito e uma verdade? Vamos aí. Eu vou te perguntar. Mito sobre álcool. O álcool não é uma porta de entrada para outras drogas. Mito ou verdade? O álcool é ou não é? O álcool é. O álcool é. Verdade. Verdade. Ô, Cris, a maconha é uma droga leve. Mito ou verdade? Mito. Mito. Eu vou usar droga hoje, amanhã eu paro. Não. Mito ou verdade? Mito. O cigarro é uma droga leve também, não causa dependência, eu paro quando eu quiser. Mito. Mito, causa dependência. Causa dependência. pessoal. Porque todas as drogas, que as pessoas têm que entender que todas as drogas, tudo que é feito
que não é para o nosso organismo, ele mexe com o nosso sistema nervoso central, nosso cérebro. Altera. E eu falo para as crianças até, eu falo, é nosso HD, é nossa caixinha, é nosso computador, tudo está aqui. E se algo entrar nele diferente do que a gente pode receber, é igual a gente fala sempre do remédio. Quantas gotas vocês têm que tomar de dipirona se você estiver com dor? 30. Se você tomar o vidrinho inteiro, nossa, vai dar uma diarreia, vou passar mal. Eu falei, então, vai mexer com o seu sistema nervoso central. Então, o que acontece? Nada em excesso. Nada em excesso. A maconha que o pessoal usa e fala que ela não faz mal, a maconha só deixa leve. Não, aquilo ali que eles estão fumando tem até fezes de animais ali misturado. São muita química ali, não é a planta pura, não é aquela planta que as pessoas tomam em gota, que é extraída da que foi feita especificamente para usar na saúde. Para remédio. Não, é diferente. Essa maconha, eles compram em tijolo a maconha toda seca e misturam para de 1 quilo fazer 10. Então, imagine o tanto de coisa que eles colocam, os traficantes colocam ali, né, naquela maconha para render. Então, tem fezes de animais, tem esterco, a gente fala, tem esterco. Se você cheirar ela, você sabe que o cheiro dela é forte. Por quê? Misturada com esterco. Então, tem como afetar? Lógico que tem, né? Então, não tem afeta, e a maconha afeta a memória. Ô Cris, dentro do seu trabalho como assistente social de uma empresa de grande porte, conta para nós como as campanhas de conscientização são desenvolvidas e quanto elas são fundamentais para criar um ambiente de prevenção. As campanhas, na verdade, elas são feitas muito assim, usando rede social, né? Os sistemas de rede internos das empresas. Sistema de comunicação interno. E tem os programas de EAP, que é o Programa de Atendimento ao Empregado, aqueles 0800. Lá as pessoas podem ligar e ela vai ficar mais à vontade, ela vai falar, não vai ter que ir até o local, se apresentar. Outras pessoas estarão vendo, né, ela chegando naquele espaço de saúde, vai passar, eu vou no atendimento da psicóloga, eu vou ter que passar pela recepção, eu vou com o médico, eu vou, né, que daí tem que passar para uma equipe multidisciplinar para o acompanhamento. E o EAP, por exemplo, tem vários nomes hoje em dia, mas citando esse, a pessoa liga, ela vai ser atendida por uma assistente social, por uma psicóloga e vai estar podendo desabafar e ser orientado e vai ficar uma coisa mais sigilosa. Não que o serviço de saúde não seja sigiloso, até por conta de código de ética, por exemplo, o sigilo médico, mas é mais um recurso. Hoje, a maioria das empresas estão trabalhando dessa maneira, na comunicação, investindo na comunicação para divulgar o que se tem e também para divulgar dados, né? O que está acontecendo aí no meio, o que é referente aí à dependência química. Sarinha, você também atua com muita consistência na prevenção, realizando campanhas de conscientização, inclusive. Como essas campanhas são fundamentais para criar um ambiente de prevenção ao consumo de álcool e drogas? Eu acho que é super importante desde da infância mesmo, na família, no seio familiar. Eu tenho uma aluna nossa que ela lembra até hoje, né? Que ela falou que ela queria muito que o vô dela parasse de fumar. Ela falou assim, Sara, mas como que eu vou falar para o meu vô parar de fumar? Ele fala que ninguém manda na vida dele, né? Eu falei, não, jamais. Vocês podem chegar para um adulto que já faz o uso de algum tipo de drogas e falar, pode parar, pega o cigarro dele e joga na água. Ele vai ficar muito bravo com você, muito bravo. Como você deve fazer? Oi, vô, tudo bom? Queria conversar com você um pouquinho. Pode sentar. Queria tanto passar mais tempo com você. Queria ver o senhor lá no meu casamento, na minha formatura da faculdade, ver meu filho crescer. Queria tanto isso. Mas por que você está falando isso para mim? E eu falando para a menina como se fosse ela, né? Por que você está falando isso para mim, né, fulana? Porque se o senhor parar de fumar, aí o senhor vai poder fazer tudo isso. Sim. Mas enquanto o senhor estiver fumando, o senhor vai morrer cedo e não vai poder ver tudo isso. Ela me deu uma declaração, eu tenho até hoje essa declaração, eu guardo com muito carinho, que ela falou tudo isso pro vô dela. O vô dela foi para a igreja. Igreja eu não falei, viu, gente? Igreja eu não falei. Ele foi para a igreja, parou de fumar e de beber, porque ele estava bebendo escondido.
Foi muito importante. Foi muito importante. Que Então, eu lindo. falo assim, olha como a prevenção, desde a infância, você consegue, com jeito, conversar. Se ela chega e fala, pô, eu quero que você pare, assim ele não ia entender. Uhum. Mas ela mostrou para ele que se ele parasse, ele ia poder aproveitar a vida com ela. Então, essa forma da gente abordar as pessoas que são usuários, eu acho que é muito mais interessante e muito mais humana. Como que eu posso abordar, né? Nossa, queria tanto que você vivesse mais tempo comigo. Ai, por que, mãe? Por que você está falando desse jeito? Mas se você continuar usando narguilé desse jeito, seu pulmão vai explodir daqui a pouco. Sim. Eu não vou poder passar com você. Então, assim, é um jeitinho mais leve de você chamar atenção do que você falar, para com isso não presta, você vai acabar com a sua vida. Geralmente os pais ou, né, a mulher xinga o marido dessa forma, se tiver um outro jeitinho, mas por isso que eu falo do amor. Quando a gente leva com amor e com respeito por aquela pessoa, as pessoas têm um olharzinho diferente. Eu acho que é essa política aí. Sabe, Sara, você falou que da igreja você não falou nada, Não, né? não falei. Mas é importante. Eu acho que a igreja é também é importante. importante. Você até comentou no início da nossa conversa aqui. Porque as pessoas que elas estão ligadas aos princípios espirituais, por exemplo, ela vai se lembrar que um dos princípios é você cuidar do seu corpo. E isso vai ajudar ela a se cuidar e ela repensar E o muitas uso pessoas, das elas drogas. só param, Carol, quando elas vão na igreja. É. Elas procuram, elas precisam dessas regras, elas precisam desses, né, do jeito que a igreja faz, olha, não pode isso, não pode aquilo. Então ela precisa, olha, o pastor ou o padre, o mentor espiritual, ele falou para mim que não pode fazer isso. Então eles precisam dessas regras para falar, ó, tem alguém cuidando de mim, para se sentir importante. Quando se põe regras, ó, você não pode fazer isso por causa disso. Ele se sente importante. A partir do momento que a pessoa se sente importante, eu vou fazer falta para alguém. Então, eu acho que a importância da religiosidade também Tanto que nas comunidades terapêuticas existe o trabalho espiritual, a laborterapia e o tratamento de saúde, com os médicos, a equipe multidisciplinar. É tudo um conjunto para que o tratamento seja de sucesso. Meninas, recentemente, um grupo universitário aqui do Brasil, de estudantes, publicou que eles estão em fase avançada de uma vacina de combate a drogas. Vocês tomaram conhecimento? Não inclusive, várias etapas de teste já avançaram. E é bacana, eu acho que é bacana a gente compartilhar essas notícias para que quem possa acompanhar o nosso podcast pesquise também essas referências. É uma pesquisa brasileira, uma luz que pode trazer para pessoas, porque vocês têm a concepção de que a adicção ela é um problema que muitas vezes caracterizado, vamos dizer a palavra, não seria genético, seria um padrão individual, uma predisposição particular de algumas pessoas a ficarem mais dependentes, suscetíveis, e outras não ficam Porque dependentes? tem pessoas que faz o consumo de álcool socialmente, que a gente fala, né? O consumo de álcool social, mas sabe diferenciar, que aquilo não vai beber todo dia, vai beber quando vai em alguma festa ou algum jantar específico. Então, essas pessoas elas têm controle emocional. Isso se chama controle emocional. Por quê? O álcool, cigarro, todo tipo de droga, ele mexe com o emocional, né? Então, tem pessoas que têm mais controle emocional do que outras. Então, é isso que afeta. Então, as pessoas conseguem, sim, beber socialmente. Eu não vou começar a beber, porque senão eu vou virar uma viciada. Não vai. Você tem que ter controle emocional. Isso não é só para o álcool, drogas, todos os tipos, listas e listas. É na vida, né? Para tudo. Acho que não é só controle, é inteligência emocional, né? É você saber quando você parar, é você saber o que é bom para você, o que não é. Mas o ambiente que nós vivemos também influencia muito. Por isso que eu volto a falar a respeito das crianças, dos adolescentes, né? O ambiente que você vive. Então, se você cresceu numa família com muitos problemas, onde já haviam pessoas que faziam uso abusivo do álcool ou de drogas, você cresceu vendo aquilo, a tendência de você experimentar e de você iniciar no uso é grande. A tendência, né? Fica um ciclo vicioso.
na verdade, dentro das famílias. mais é isso que eu tenho visto, né? Tem mais isso que eu tenho visto predisposição. muito em algumas classes sociais que eu costumo atender ou que eu já trabalhei. Então, o ambiente ele influencia sim, as amizades influenciam sim. Mães de adolescentes, preste atenção com quem seus filhos estão andando, o que eles estão fazendo. Eu vou contar uma coisa que meu filho ouvir, ele vai ficar bravo comigo. Eu vou contar um segredo. Eu vejo tudo do meu filho, tudo. Ele chegou em casa essa semana, faz dias que ele está chegando em casa com uma mochila. Filho, o que é essa mochila? Essa mochila não é sua. Então, tudo eu vou querer saber. O que é, de quem é, por que está aqui. Eu abro para ver. Eu sinto o cheiro dele. E é muito importante, viu, Cris? A gente fala isso, a gente fala para as crianças, a gente fala sempre isso, né? Para eles terem esse carinho ali, os pais terem esse carinho de olhar as coisas dos filhos, e a gente fala para os filhos confiarem nos pais também. Não é só, né? Olha, mãe, essa mochila aqui eu trouxe do meu amigo, porque ele está indo ou no futebol, ele não tem, é meu vizinho aqui, ou é dois quarteirões, entendeu? Sempre ter essa confiança, confiança. E a gente, como pais, também confiar neles. Eu confio muito no meu filho. Mas tem que sempre observar. Exato. Eu confio, observo e sempre questiono. E ele respondeu isso. É porque nós estamos jogando futebol, daí tá ficando aqui, que é mais perto, daí é a mochila de todo mundo, a gente usa junto, põe todas as coisas de todo mundo junto. Legal. Então, porque assim, quando a gente trabalha na rua, a gente convive com esse mundo do adolescente, eu acho muito importante. A gente não pode repreender, né? A gente tem que conversar. Eu acho que a conversa, o diálogo é muito importante, né? Isso, estabelecer um relacionamento. Vamos, né? Eu falo desde pequenininho. Hoje, uma criança com 3 anos, ela está viciada no celular. Vocês acham que é certo uma criança de 3 anos? É vício. Vício, mas a mãe pode fazer, tá bom, olha, você vai ficar no celular agora, enquanto eu vou lavar a louça. Mas o que você estiver assistindo, você vai passar para mim. Sim. Tá bom? Tá. Olha, agora a menininha lá tá do desenho, tá entrando na casa, vai pegar um docinho, tá fazendo um docinho, a mãe, tá bom, e o que mais agora? Ela viu o gatinho, subiu na árvore, que legal. Essa criança, a mãe tá ali, ela sempre vai falar pra mãe, olha, agora eu tô indo na casa da minha amiguinha, viu? Olha, agora eu voltei da casa da minha amiguinha. Mamãe, agora eu tô vendo isso, agora eu tô vendo esse filme. Olha, eu vi esse filme, achei legal. Exato. Olha, eu vi... Entendeu? Então, você estabeleceu a confiança. Você estabeleceu confiança e condicionou a dizer sem falar, sem pressionar. Falar a verdade. Né? E sempre a verdade. Então, muitos adolescentes, né, que começaram crianças ali na predisposição, muitas vezes da família, foram para a adolescência, principalmente as escolas estaduais, que quando eles vão, eles se rebelam, né? Agora eu vou fazer tudo diferente, e não é assim. E é aí que começa, aí que tem que prestar muito mais atenção, né, nos comportamentos, como a gente falou aqui, que é o principal, é o comportamento. E nós falamos de drogas lícitas, ilícitas, ela tocou no assunto do celular. Gente, isso causa dependência. Não só isso, como, por exemplo, compras compulsivas. Eu já acompanhei pessoas que precisaram ser internadas em clínicas para desintoxicar de celular e de compras compulsivas. Porque a situação financeira estava crítica, a pessoa já estava quase perdendo tudo, porque ela só queria comprar. Porque então, mexe com tudo, né, tudo Cris? que é demais... Sistema nervoso central, né? Tudo que você vê, sua mente capta. Né? Ela capta e ela vai trabalhando aquilo, ela vai trabalhando. Por isso eu falo até para as crianças, evitem ver vídeos ruins, coisas ruins, porque a gente falou muito ano passado por causa do massacre nas escolas, lembra, as infantis? Então a gente começou nossas aulas com bullying, que foi o que... Então a gente sempre falava para eles, procurem ver filmes legais, vídeos legais, não ficar vendo vídeo de violência. Essa criança que fez essa ação, ela começou a ver vídeos ruins, porque tudo que a gente trabalha no nosso cérebro, ele vai condicionar e vai fazer. Jogos também, para né? ele é normal. Para a pessoa que está fazendo aquela ação, Carol, é normal. Para o usuário de droga, é normal ele estar usando. O errado é você que não usa. Entendeu? Na mentalidade dele, quem está errado é você. Não ele. Então... É verdade. Precisa trabalhar a mente, porque é tudo a mente mesmo. É psicológico.
Meninas, a gente está chegando na fase final do nosso podcast. Eu queria um complemento de vocês duas, cada uma à sua maneira, dizendo o quanto a tecnologia ela é importante para informações de prevenção, pode atuar com suporte de diagnóstico, de direcionamento de tratamento, tá? Quanto dentro do trabalho que vocês exercem, a tecnologia ela é importante. E as considerações finais também de vocês, um recadinho final, algum complemento, fiquem à vontade. Vamos começar pela Sarinha? Cá, é o seguinte, eu acho que a tecnologia ela está muito avançada e você consegue chegar a diversos segmentos aí, tanto vídeos informativos, filmes, às vezes você assiste, consegue ter. A gente tem sites sobre isso, falando sobre o uso de drogas. Então, a tecnologia ela está avançada. E eu acho que o ser humano, cada vez mais, está buscando a tecnologia em favor de si próprio. Uhum. Então, dá para a gente procurar melhorar a nossa vida, né? Deixar de usar aquilo, deixar de ser um adicto também com a tecnologia. Eu também acho dessa forma. Agradecendo o convite, a parceria da Cris aí, foi muito legal conhecer vocês. O bate-bola. O bate-bola foi bem gostoso, foi, né, legal, Cris? Conhecer a Cris eu não conhecia, mas a Carol, obrigada pelo convite. Eu que agradeço, Sarinha. Prazer, estou à disposição em qualquer outro assunto, que a gente tem bastante, principalmente na área das crianças. Eu acho que é o mais importante se a gente começar desde pequenininho. A prevenção, eu acho que a gente tem um futuro bem diferente. Muito obrigada, viu, Sarinha? Estou à disposição. Cris, queria seu olhar sobre a tecnologia, quanto ela pode ser aliada, também seus recadinhos, algum complemento e suas considerações finais. Só complementando quanto à tecnologia, a Sara já falou a respeito dos sites, mas nós temos hoje aplicativos que podem ser usados. Até reuniões virtuais do Narcóticos Anônimos. Reuniões virtuais. Né? Temos grupos de WhatsApp, temos telemedicina, aqui em Piracicaba mesmo, o serviço de saúde aqui tem telemedicina. Se você tem um plano privado, tem também telemedicina. Tem diversos grupos de psicólogos que também fazem atendimento online. Então, a tecnologia hoje ela está sendo muito bem utilizada. E a internet, se bem pesquisado, é uma fonte de consulta muito importante, né, Cris? Nós temos as bibliotecas virtuais de tudo que você queira saber. Como eu faço, qual é o tratamento, onde eu buscar ajuda, que livro que é bom eu ler para eu poder lidar melhor com meu filho, tudo. Hoje nós temos tudo à mão. À mão, porque o celular está na mão, né? Você consulta mesmo pelo celular rapidamente. E o meu recado é para os pais, para as famílias. Sejam intencionais com os seus filhos, crianças, adolescentes, com os seus maridos, irmãos, com a pessoa que esteja necessitando desse apoio. Sejam intencional com eles, amem, seja intencional. Não é fácil. Eu já passei por isso na minha família. Não é fácil, mas não é impossível. Não é impossível. É uma doença. Para toda doença tem um tratamento. Fazendo o tratamento certo e a pessoa tendo esse apoio, esse amor, esse companheirismo, a pessoa sai disso. Porque, como eu falei, estou repetindo, eu tive casos na minha família e a pessoa se recuperou. Está bem, graças a Deus. Né? Então, sempre tem que ter esse olhar de amor. E a pessoa sempre não olhar ela como é um ex-adicto. Cuidado, não pode chegar perto disso, não pode chegar perto daquilo. A pessoa já sabe. Então, seja sempre a pessoa que ama, que é intencional, que apoia, que está junto, que leva a pessoa sempre para um lado bom, sempre para estar longe daquilo que pode ser prejudicial para ela. Né? E também quero agradecer o convite, Carol, quero agradecer a parceria aqui, gostei muito também da gente trabalhar juntas aqui, agradeço muito a oportunidade, estou à disposição. E olha, hoje eu vinha para cá com vocês, e hoje eu tive 2 pessoas me procurando a respeito desse mesmo assunto, pedindo ajuda, pedindo orientação. E eu falei, nossa, que coincidência, né? Cris, indica nossos programas para que a pessoa possa assistir. A gente trata de sexo químico, que é quando usuários de álcool e outras drogas também se propõem a fazer sexo
estando já com o uso da substância no corpo, é muito sério. Muito. A gente tem outro episódio de álcool e outras drogas que a gente fez com a Cláudia, que é a presidente da Fundação da Casa Dia. Bem bacana também. A gente tem um e-book comentado no nosso site, os 12 Passos do Narcóticos Anônimos pela visão de um adicto. É bem legal. Indica para nós, tá? Sim, pode deixar, com certeza. Eu quero agradecer Cris Martins, ela que é assistente social de uma empresa de grande porte aqui de Piracicaba, com ampla atuação nessa pauta de álcool e outras drogas. E agradeço também Sarinha Moraes, servidora pública da área de segurança, palestrante de crianças e jovens. Obrigada, Sarinha. Obrigada, Cris. Obrigada a você que acompanhou. Até o próximo programa.